A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta noite estamos aqui na presença de Deus, estamos buscando o Deus vivo, verdadeiro, ao qual nós estamos adorando e buscando todos os dias, né? Ontem foi o dia de adorar na casa do Senhor. Amanhã de novo vamos adorar na casa do Senhor. Então eu digo para você que está adorando, está buscando a presença do Rei dos Reis, a presença do Rei da Glória. Por isso nós estamos adorando esse Deus aqui, o Todo-Poderoso de Israel, aquele que é, aquele que sempre será. E quando nós estamos adorando nosso Deus toma com as providências de todas as coisas. Então eu digo para você, esta noite, você que está adorando, você que está buscando a presença do Deus vivo, creia no agir de Deus, o que está vindo nas suas mãos, na sua direção. É o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, a criação toda foi feita por Ele. E a última criação foi nós, que fomos gerados, né, pelo nosso Deus. Então, Ele criou Abraão para ser, né, a liderança na terra. Mas por um pecado da mulher que teve Adão. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Que nós já estamos herdeiros de Deus, que aconteceu tudo lá no Éden. As gerações futuras iam pagar um preço altíssimo por isso. Mas eu creio hoje que Deus ainda tem promessa com os seus. Vamos passando por provações, por deserto, mas Ele é fiel para cumprir. O que Ele promete, Ele cumpre. E tudo o que Ele faz perfeito. Então eu creio hoje no agir de Deus que está vindo na sua direção. Vamos orar para dar início a esta palavra, que o Espírito Santo já está aqui esta noite. Espírito Santo de Deus, Senhor, vem abençoar poderosamente, papai, esta mensagem, papai do céu, esta noite, pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que tu intercede, Espírito Santo de Deus, e que tu faz acontecer, Senhor, na vida de cada irmão que vai entrar aí, Senhor, para te adorar em espírito e verdade. Que eu creio, papai do céu, tu é o leão da tribo de Judá, tu estás sobre nossas vidas, Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. E eu creio nesta live, Pai, que tu já está operando em espírito e verdade, pelo poder da palavra, a palavra revelada do céu. Espírito Santo, usa meus lábios para falar aquilo que tu quer que eu fale. Não que eu quero falar, mas tu falarás, papai do céu, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus, certo? E os propósitos de Deus, ninguém impede o agir e o propósito de Deus. Hoje eu digo para você que você está passando por isto, mas amanhã você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Então, quando nós estamos adorando e buscando, Jesus tem o melhor para fazer na sua vida. Somente adore, somente creia no agir de Deus que está vindo na sua direção. Nesta última hora, Deus quer fazer acontecer sobre sua vida. O Deus do impossível. Todas as coisas são possíveis ao Senhor dos Exércitos. Todas, tudo pertence a Ele e somente a Ele devemos adorar em espírito e verdade. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43,
e versículo 43. Deus está falando conosco esta noite. Eu creio que Deus já está fazendo a obra na sua vida. Você que está buscando, você que está crendo no agir de Deus, porque Deus tem algo para proporcionar para você no mundo espiritual. Hoje Ele tem algo para fazer na sua vida. Aquele que muito diz que está caído, que não tem mais volta. Mas Jesus pega os perdidos e levanta os perdidos. Jesus pega aquele que ninguém dá nada e faz o milagre, restaura, liberta e faz o milagre acontecer. A Bíblia é a nossa espada. A Bíblia é nosso reforço. A Bíblia é nossa cura e libertação. Então devemos crer nela. Você já achou? Capítulo 43, Isaías, e versículo 43. Olha só o que Jesus me mostrou aqui. Nós vamos levar essa mensagem. Mas agora sim diz o Senhor, e que te criou, ó Jacó, e que te formou. Isaías, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, e tu é meu. Guarda, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelo rio, ele não te submergirá. Porquanto passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor Deus, o Santo Redentor e teu Salvador de Israel. E dei o Egito por teu resgate, Etiópia e a Seba, e o teu lugar. Amado de Deus, o Cabandarabatuia da Badai, Deus tem toda a chave. Deus tem a sua chave da vitória hoje. Jacó é escolhido de Deus como qualquer um de nós. Jacó foi escolhido por Deus. A geração de Jacó subiu sobre o Egito. Assim como o vô Abraão. Abraão desceu no Egito. Esteve lá. Abraão enfrentou o faraó egípcio, maldoso também. Mas Deus tinha um propósito com a geração de Abraão. E um propósito muito grande na vida dos patriarcas. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou que Abraão seria o pai de uma grande nação. Então toda a geração de Abraão cresceu. Ela foi para o Egito, ela andou no Egito 2 vezes. Abraão saiu do Egito, mas depois os netos de Abraão foram para o Egito, certo? Então eu digo para você hoje do que Deus está fazendo na tua vida nesta hora. Está entendendo, irmão? O que Deus está preparando para você nesta hora é algo que você não vai entender. É algo poderoso. Hoje a tua situação é crítica. Hoje os ventos, as lutas que tu tens levantado contra a tua casa, que você não está suportando isso. Mas tem um Deus lá do céu que cuida você e tem observado você. E você vai ver o poder de Deus andando dentro de você. O sobrenatural de Deus vai andar dentro da tua casa e da tua vida. Porque quando nós buscamos a presença do Rei,
tudo acontece sobre a tua vida, tudo se cumpre na sua vida. Você colocou os teus pés na presença de Deus. Você se postar e adorar esse Deus e se humilhar aos pés de Deus, Deus começa a fazer coisas extraordinárias na sua vida. Porque a promessa não é nossa, a promessa é do Rei dos Reis, é do Rei da Glória. Então eu digo para você nesse exato momento, e quanto que você está se preparando, e quanto que você está buscando a presença do Rei, o Rei começa a preparar algo grande para você. Deus começou a fazer isso. Quando Deus começou a levantar essa geração de Abraão, Deus começou a fazer na vida de Jacó. Jacó era escolhido por Deus. Então eu digo para você hoje, começa a acontecer a história, começa a acontecer quando Jacó começa a peregrinar e caminhar com Deus. Deus começa a fazer a obra na vida de Jacó. Jacó saiu da sua parentela e foi para a terra que Deus tinha mostrado para ele. Deus queria levar ele para Nova Canaã. Então eu digo para você hoje que está adorando, olha só o que Deus está falando com você. Que você também é uma ferramenta de Deus. Que você é um escolhido por uma grande promessa. Então eu digo para você esta noite que está adorando esse Deus, Deus já está fazendo. Deus não vai parar. Deus já está em andamento no projeto que Ele tem com você. Então eu creio hoje em que Jesus está fazendo acontecer nestas últimas 24 horas na sua vida. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 meses e Deus começar o projeto, certo? Então eu digo para você hoje, se Deus fez com os patriarcas, se Deus tirou Abraão do meio da parentela e levou seu sobrinho Ló junto com ele. Então eu digo para você hoje, se Deus fez isso com ele, e depois Jacó continua a fazendo a vontade de Deus. Aconteceu tudo nesse devido tempo. A geração de Jacó, os filhos de Jacó cresceram, ficaram adultos. José era o segundo mais novo. Então eu digo para você que nesse momento, como é que fica a sua cabeça quando você recebe uma notícia que o seu filho morreu e que os leões esmigalharam ele, sabendo que era mentira dos irmãos? Como que ficaria a sua cabeça? Qual é o seu pensamento? Saber que não foi isso que aconteceu. Saber que eles pegaram o sangue de uma pele de um animal e botaram na roupa, na túnica de José, para enganar o pai. Venderam José para o ismaelita como escravo. Fizeram isso. E parecia que a sorte de José tinha acabado tudo ali. Mas olha bem o que está acontecendo hoje. Hoje não é diferente o que está acontecendo. Hoje não é diferente, meu irmão. Porque que tudo que acontece nas nossas vidas, sabe? Desse exato momento, tudo que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. Em cima desse propósito, Deus começa a fazer a obra. Em cima desse projeto que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu só sei te dizer que esse projeto é uma obra linda que Deus está fazendo na sua vida.
e que o Satanás tem tentado parar a sua casa, a sua família. Mas hoje você glorifica o Rei da Glória, porque Deus está tirando você desse pesadelo. Deus começa a pelejar por José, o filho de Jacó. Foi levado para o Egito. Deus já estava preparando tudo na vida de José. José chega e foi levado para a casa de Potifar como escravo. Mas Deus tinha um propósito maior. Foi tentado pela mulher de Potifar, veja bem. A mulher de Potifar fez de tudo para seduzir José. E quando fez tudo para seduzir José, para derrubar José, Satanás estava usando já esta mulher. Então eu digo para você hoje, o que você faria sabendo que você era escravo daquele homem e daquela mulher? Mas José fugiu do pecado. José continua fazendo a vontade de Deus. Deus começa a operar na vida de José tremendamente, meu irmão. Algo inexplicável acontece na vida de José. José começa a ver a glória de Deus descendo sobre sua vida. No mesmo tempo que Deus começa a operar na vida de José, Deus começa a fazer um grande plano, um grande projeto, uma grande promessa, porque Deus tinha uma promessa grande, mas era lá no Egito. O próprio copeiro foi revelado, né? Todos que foram revelados aconteceu tudo. Porque José era a boca de Deus na terra. Então eu digo para você, esta noite que nós estamos adorando e buscando a presença de Deus, que nada foge do controle das mãos de Deus. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus sobre as nações, sobre os povos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que no período que nós estamos passando, Deus está nos preparando. E quando Deus está nos preparando, algo maior está por vir. Mas esse algo maior, às vezes você pode pensar, porque os projetos parou. Não, os projetos de Deus não parou. E nem as promessas de Deus parou. Meu irmão, minha irmã, não parou. Ele está em andamento, ele está acontecendo. As escrituras estão apenas cumprindo o que está escrito no nosso livro sagrado, que é a Bíblia. E a Bíblia fala e ela se cumpre. É a palavra de Deus que está se cumprindo nas nossas vidas. Então eu digo para você nesta noite que está adorando esse Deus, só adora Ele. Só adora, porque Deus tem guardado a tua casa, tem guardado a tua família. E nós estamos se rendendo para Deus, vamos se render para Deus. Para aquele que seguir Satanás e não se arrepender e não voltar, não será salvo. Mas aquele que se arrepender e voltar dos caminhos do Senhor e continuar adorando esse Deus. Se vão falar de você ou deixou de falar, deixe que fale. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que continuar adorando. Você tem que continuar buscando a presença do Rei da Glória. Por quê? Porque o que tem para chegar nas suas mãos é logo, logo. E logo vai acontecer. Logo vai se cumprir aquilo que o Senhor fez na vida de José. José começa a fazer a obra no Egito. Quando se precisava no Egito, o rei ainda
mandou Potifar trazer José à sua presença. Naquele tempo, irmão, a fome começou a se alastrar na face da terra. E precisaria um homem sábio para fazer o que era necessário para poder trazer os mantimentos se multiplicasse e o mantimento tivesse guardado. Porque a fome ia se alastrar e o tempo certo ia acontecer. Então, quando eu digo para você hoje que nós devemos se preparar, que nós devemos buscar, busca do jeito que você sabe, ora do jeito que você sabe, porque não é a palavra bonita que Deus quer, Ele quer a palavra que você venha do teu coração, que você seja sincero a Deus, porque Deus vai fazer acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele está no controle. Ele está cuidando de você dia após dia, hora após hora. Então eu digo para você nesta noite, porque quando nós estamos adorando e buscando esse Deus, Deus está fazendo crescer a promessa dentro de você. Deus começa a dar sabedoria e conhecimento para você administrar aquele negócio, não é isso? Você tem uma empresa, você não, ainda está começando a empresa, mas Deus vai te dar sabedoria para você administrar aquele trabalho daquela empresa, certo? Assim é Deus na nossa vida. Talvez olhem para você e não dão nada e você não está preparado. Mas a preparação de Deus, ela começa. Deus começa a lapidar você por dentro. Deus começa a te dar uma nova identidade. Deus começa a te dar sabedoria, conhecimento para você fazer as coisas que é para você fazer. Até mesmo para você. Porque quando Deus coloca você numa posição maior, Ele vai te dar sabedoria para você fazer isso. Por mais que você não conhece ainda, por mais que você seja aquele analfabeto que não sabia nada, mas agora você não é mais analfabeto. Agora Deus te deu sabedoria, abriu o entendimento na sua vida, abriu a sabedoria na sua vida. E você vai começar a marchar, você vai começar a fazer aquilo que Deus manda. Na mesma posição você vai começar a andar. Então é assim que Deus trabalha. Não tema, Israel. Não tema, povo de Deus. Não temos irmãos que estão lá fora, porque os irmãos lá são escolhidos de Deus também. E o tempo certo virá. Então eu digo para você, nesse exato momento, que você está buscando, que você está, adorando, que você está passando para o teu vizinho lá que não conhece a palavra de Deus, fala do amor de Cristo. A gente não se ofende ninguém, irmão. A gente devemos falar a verdade, sem pisar em cima das pessoas, mas falar a verdade, porque Jesus está voltando. E ai daquele, ai de nós, botar uma alma dessa fora. Então eu digo para você nesse exato momento, escute bem. Escute bem o que eu vou falar para você nesse exato momento, através da palavra. Que o livro da Bíblia está se cumprindo, de Gênesis a Apocalipse. Está se aproximando. Cada dia está ficando mais difícil, mais estreito. Mas a Bíblia diz que é para nós ter bom ânimo, né? Isso. Então nós temos bom ânimo e vamos fazer aquilo que convém nós fazermos na parte de Cristo Jesus. E quando Jesus está trabalhando na sua vida, Deus está preparando algo novo. Deus está trabalhando no silêncio. Deus move a sua vida. Deus quebra todo laço, todo impedimento. Aleluia. Então eu digo para você, nesse exato momento que você está fazendo a obra de Deus, Deus começa a fazer, Deus começa a lançar um novo projeto na sua vida. Esse projeto está vindo. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel para cumprir. José começa então uma nova caminhada. José foi tentado pela mulher de Potifar, não deu certo o que ela queria, né? Jacó começa a ver o que Deus tinha feito depois.
Então eu digo para você o que Deus está fazendo na tua vida hoje. O que ele fez na vida de Jacó e de José. O pai e o filho. Porque Jacó foi até o Egito. E ele conheceu o rei do Egito. Então eu digo para você hoje, meu irmão, minha irmã, Deus vai te tirar de uma terra distante e vai te levar para uma terra de malá de mel. E essa terra que Deus escolheu para você reinar. É nesse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. É nesse momento que o Espírito Santo começa a girar a roda gigante a teu favor. É nesse momento que todos os obstáculos que vêm você vai derrubar. Porque Jesus está no caminho. Jesus está na direção. Ele está do teu lado, te guiando, te dando a direção, te dando sabedoria para você reinar. Você vai reinar. O conhecimento do céu chega à sua vida. A sabedoria. A visão maior, ampla, a visão de águia, o conhecimento, para lidar com situações. E tem situações que nós devemos, irmão, ter autoridade para governar e para falar também. Então eu digo para você nesse exato momento, enquanto nós estamos sendo guiados, enquanto nós estamos adorando, enquanto nós estamos louvando, enquanto nós estamos falando do amor de Cristo, enquanto nós estamos evangelizando nas ruas, evangelizando nas casas, Deus está preparando o terreno, que é onde que Ele vai fazer acontecer o sobrenatural na sua vida, na vida dos seus irmãos que estão aí fora, perdidos. Toda ferramenta que se levanta contra ti não vai prosperar. Porque a palavra de Deus tem poder para operar, para quebrar tudo a cilada de Satanás, para tirar toda mentira, toda inveja, toda falsidade que se levanta contra a tua vida. Deus não precisa da ordem, Deus dá a ordem. Quando Deus dá a ordem, nós devemos que obedecer à voz de Deus. Deus não precisa de nós precisamos de Deus, eu e você. Disciplina para andar com Jesus. Disciplina para a gente aprender a falar melhor com os cidadãos. Tem pessoas aí que estão desamparadas porque não tem alguém que fala do amor de Cristo. As pessoas hoje só sabem atirar dentro de uma poça. Atirar você dentro de um poço sem fundo. Mas Deus vem para te dar o alimento. Deus vem para te dar salvação. O curso da tua história será mudado. Porque Deus já preparou isso para você. E, irmão, já faz parte da sua vida. Então o Rei da Glória está aí. Jesus está no seu caminho. Jesus prepara o melhor para você. Louvado seja Deus. Então eu creio hoje que se agarre com Jesus. E quando você se agarra com Jesus, Jesus opera na sua vida. O Rei da Glória está operando. Harabachurianda rabachanda. Ikabarabachanda arabacácia. Deus tem uma porta se abrindo. Tem pessoas hoje que estão pedindo uma resposta de Deus. Deus está dando a resposta para você esta noite. Aquela porta que se fechou algum tempo atrás. Aquela porta não era para você ainda. Que você não estava preparado, você não estava preparada. Mas agora você está preparado, meu irmão, minha irmã.
em Cristo Jesus. Que Deus vai começar a operar as maravilhas da sua vida. Você vai começar a desfrutar aquilo que Deus prometeu há 3 anos, há 4 anos atrás. Agora Deus vai começar a cumprir a promessa na sua vida. Agora que o adversário tem plano, não vai acontecer porque o Senhor botou a mão em cima. E quando Deus bota a mão em cima, ninguém tira das mãos de Deus. Você está entendendo? Ninguém tira das mãos do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor. Ele dá a ordem, nós devemos o quê? Obedecer. Assim o adversário tem que obedecer e vai obedecer. Porque quando o Senhor disse não, é não. Então eu digo para você esta noite que a palavra de Deus é obediência, perseverança e fé. Você vai vencer toda essa diversidade que tem atacado e assolado a sua vida. Então eu digo para você nesse exato momento que tudo tem um tempo para todas as coisas se cumprir. Nesse tempo nós estamos adquirindo uma experiência tremenda, sabedoria, para poder administrar que nem José administrou no Egito. Veio a safra, tinha que fazer uma safra para estocar os grãos, tudo. Então Deus já estava preparando José para isso. Para José governar o Egito. E o rei deu o anel para ele. Somente no trono o rei seria maior do que ele. Então José foi maior naquilo que ele fazia. José governou todo o Egito, irmão. Toda aquela nação foi governada por José. Então eu digo para você hoje que está durando, que Deus vai abrir uma porta para você, né, ampliar teu trabalho, que é o trabalho de Deus. Deus vai abrir essa porta para você. O começo vai ser assim e assim. Depois Deus vai ampliar o trabalho para a obra que Deus vai fazer na sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família sendo restaurada e fazendo a vontade de Cristo. Deus tem usado bastante as crianças nos últimos dias. Então diz que o Espírito Santo se apodera numa criança e faz maravilha na vida daquela criança sendo usada nas mãos de Deus. E quando pessoas grandes não querem fazer a vontade de Deus, Deus levanta os pequeninos. Porque os pequeninos é o reino do céu. E a sua justiça que vem de Deus. Então eu disse para você esta noite que daqui a pouco Jesus começa a entrar com uma grande providência. Daqui a pouco Jesus começa a quebrar todo laço, toda inveja, todo impedimento. Hoje o Senhor repreende esse mal que tem assolado você. Esse mal, essa palavra contrária, essa palavra de maldição, essa obra de feitiçaria que tem se levantado para que tu não chegue onde Jesus vai te colocar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, você vai chegar lá. Você vai chegar lá e vai cantar o hino da vitória. Então eu digo para você, tem pessoas que estão com parente na UTI, mas vai chegar o anjo lá e vai curar essas pessoas. Sua parentela tem buscado a Deus e pedido para Deus curar essas pessoas. Jesus entrou com providência, são pessoas que estão na casa do Senhor. Tem pessoas ímpias que também têm buscado Deus na casa do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas nem de raça, nem de cor. Todos são filhos dele. E essas pessoas estão pedindo, estão clamando. Mas eu tenho uma resposta para você.
Se você crê, eu vou liberar essa palavra. Por essa semana em diante, tem 4 pessoas que Deus está pelejando, estão com risco de vida. Satanás queria ceifar a vida dessas pessoas. Mas a partir desse momento, o Espírito Santo já repreendeu o adversário. E a mão do Senhor foi colocada sobre a vida dessas 4 pessoas. E essas 4 pessoas, veja bem, são 4 pessoas que estou falando. Que Deus vai fazer a obra por completo. Estão restaurados e vão voltar para casa. E o Senhor vai visitar essas pessoas e vai falar com cada uma dessas 4. O Espírito de Deus fala. Então creia hoje que Deus está fazendo isso na sua vida. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém, porque Ele é Deus, Ele é o Criador do céu e da terra, do universo, criou toda a formação da terra e por último foi o homem, sua imagem e semelhança. Então eu digo para você nesse exato momento, mano, é tempo de acordar, é tempo de adorar, é tempo de buscar a presença do Rei dos Reis. Uma grande vitória está para chegar. E essa vitória é grande. Por isso que o adversário tem incomodado. E tem. Mas enquanto ele incomoda, Deus está preparando algo maior. Deus repreende toda a fúria dele sobre a tua vida. O anjo do Senhor vai guardando você. Então eu digo para você esta noite que você está buscando o Rei dos Reis simplesmente porque você está adorando. Quando nós estamos adorando, irmão, nós estamos adorando em casa, certo? Nós estamos buscando a presença na madrugada em casa. Você está adorando nas reuniões que estão sendo efetuadas nas casas do Senhor, em todas as igrejas, né? Do mundo inteiro. Estão adorando a Deus. Então eu digo para você, nesse exato momento, é desse jeito que Deus quer que você marche. É desse jeito que o Espírito Santo quer operar na sua vida. O Espírito Santo hoje entrou com grande providência. E Ele quer entregar essa bênção, essa vitória para você. Aquilo que vem tirando você da presença de Deus, Deus vai arrancar isso aí que está do lado de você. Isso aí é coisa que o inimigo enviou para parar você, certo? Mas eu digo uma coisa para você hoje. Hoje Deus está fazendo um grande milagre na sua vida. Deus quer restituir esse sonho, essa promessa, essa sua vida. Louvado seja Deus, meu irmão. Por isso essa batalha tem sido grande contra a tua vida. Mas levanta a cabeça que essa provação, que esse deserto que você está passando, é uma grande vitória. É uma grande promessa que está chegando na sua direção. Jesus tem falado com você onde você tem ido buscar a face do Senhor. Então eu digo para você, nesse exato momento, que Deus vai restituir tudo aquilo que tu perdeu lá atrás também. Vai fazer tudo novo na sua vida. Você crê? Você crê que tudo é possível ao que crê? De todas as coisas são possíveis ao que crê. Então eu digo para você, no exato momento em que a diversidade do adversário tem se assolado, a diversidade do adversário tem tentado botar pavor nas pessoas, as pessoas ficam com medo, as pessoas não acreditam que Jesus é o único suficiente salvador de algumas pessoas, pessoas que foram enganadas alguma vez, pessoas que caíram e perderam aquela esperança. Mas Deus vai trazer aquela experiência, aquela esperança espiritual lá de trás, que Deus tinha falado com você. Deus vai começar a abençoar essas pessoas aí, que elas vão ver que foi a mão de Deus que fez tudo isso na vida dessas pessoas. Pessoas que estavam caídas vão começar a ser levantadas pelo poder de Deus. Pessoas que não acreditavam que Jesus ia restaurar suas vidas. Mas a Bíblia diz que todas as coisas é possível ao que crê. E eu digo que Deus está restituindo,
promessa por promessa na sua vida. O Todo-Poderoso de Israel, Jesus Cristo Lazarino, o leão da tribo de Judá. Então digo para você nesta noite, que você continue buscando, que você continue adorando. Que a geração de Jacó foi até o Egito. Abraão também foi. Então eu digo para você, Moisés também foi no Egito. Nazé, Nazai, Decai, Decou, Nazai, Dequei, Decou, Laicou. Moisés era escolhido de Deus. Está entendendo? Essa geração toda foi para o Egito. Moisés foi levantado para ser o libertador de Israel. O libertador de Israel. O rei mandou que assassinasse todas as crianças que fossem homem. Mas, naquele tempo, o rei temia por causa que havia sido levantado que havia o Messias viria. Mas o Messias não veio. Veio o libertador. E essa criança foi tirada do braço da sua mãe. E a sua irmãzinha, Miriam, levou até ao palácio, aonde estavam aquelas águas, no cesto colocou Moisés foi levado. Até uma altura a Miriam levou, depois a água levou. E realmente a princesa egípcia adotou Moisés, como se fosse o filho dela. Cresceu Moisés, teve as melhores academias do Egito, mas Moisés era hebreu, era um israelita. E Deus, como escolheu Moisés, passou tudo aquilo, né? E tudo aconteceu na vida de Moisés. Subimos todos, nós subimos, as escrituras se cumpriram, né? Moisés, sabendo, o rei começou a ver que Moisés se tornaria uma ameaça. O filho do rei, que logo seria rei, se levantou contra Moisés. Moisés foi preso, Moisés foi expulso do Egito, mas ele foi. Chegou até o lugar lá onde estava tudo preparado, conheceu Setro, que logo seria seu sogro, despojou uma das filhas de Setro. Isso a gente sabe. A mesma coisa acontece com nós quando nós estamos adorando esse Deus e quando nós estamos buscando. Você fica preso, você não sabe para onde é que vai, você fica aprisionado. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que, papai, que eu estou dessa maneira? Por que eu estou passando tudo isso? Sem entender os propósitos de Deus. Mas depois você vai começar a entender os propósitos de Deus. Por que você está nessa caminhada estreita e difícil? Por que você está passando? Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Se tu estás passando por isso, é porque logo aquilo que Deus prometeu vai chegar nas tuas mãos. Aquela promessa. Então eu digo para você hoje, Deus está esperando você tomar uma decisão. Deus está esperando você tomar uma atitude. E se entregar nos braços de Deus e fazer a obra de Deus. Então eu digo para você que está adorando. É tão bom quando a gente chora nos pés de Deus, nosso Papai do céu. Quando você chora nas mãos de Deus, Deus enxuga suas lágrimas, são levadas até Deus. Porque você está se humilhando para o Senhor, teu Criador.
Muitas vezes eu estou aqui nesse quarto, choro também. Peço para Deus. Todas as noites, todas as madrugadas tenho orado. Primeiramente eu oro para os irmãos, para depois orar por mim. Então eu digo para você esta noite. Não foge dos projetos de Deus. Não corra dos projetos de Deus. Se afirme nos projetos de Deus. Creia no agir de Deus na sua vida. Creia naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não te lança contra o teu adversário. Ora por ele. Ora para Deus libertar aquilo que está dentro daquela pessoa. Com violência você não vai conseguir nada. Então, creia. Mostre que você é diferente. E ganhe essa alma para Jesus. Então eu digo para você esta noite. Se Jesus te escolheu, você vai vencer. Vai vencer porque Deus já colocou tudo o curso da história. Tudo que Ele prometeu para ti está vindo na tua direção. Tudo está em andamento, meu irmão. Louvado seja Deus. A palavra de Deus se cumpre. O bom disso aí tudo, irmão, que Ele está dentro de você quando você abriu a porta. Você deixou entrar e Ele fazer morada dentro de si. Você sentindo aquela presença, aquela glória. Você sentindo aquele poder fazendo milagre. Curas extraordinárias, cura instantânea. Então Deus está fazendo isso na sua vida. Por isso você está hoje vencendo a adversidade. Tudo que vinha contra hoje cai por terra. Tudo que Deus promete para sua família vai se cumprir. Eu sei que está machucando a tua alma, mas daqui a pouco vai parar. Daqui a pouco isso que se tornava uma maldição vai ser uma grande vitória na sua vida. Então eu creio hoje no agir de Deus. Eu creio naquilo que Deus está fazendo na sua vida, através dessa palavra. Essa palavra para salvar, para restaurar a tua alma, a tua vida. Porque através de ti a tua família vem também. Está difícil, pastor, mas vem, faça o que você está fazendo. Não pare de orar pela tua família, busque pela tua família. Que daqui a pouco o Senhor vai abrir o portal para você passar do outro lado e cantar o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Na minha vida, você vai dizer. Porque Deus é na sua vida. Então Ele vai fazer acontecer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Aquilo que é um projeto de Deus. Deus começa a operar na vida de Moisés. Ali se despoja aquela irmã, aquela que estava lá cuidando as ovelhas do pai. E foi escolhida por Deus para andar do lado de Moisés. Moisés entra num combate aonde estavam os poços d'água, para que aqueles vieram para tirar as ovelhas e tirar tudo a água, botar medo nelas, tentando enfrentar. Mas Moisés era homem de Deus e tinha também as academias egípcias, era um lutador egípcio. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que Deus nos dá para nós aprendermos que devemos usar. Moisés tinha autoridade. E a autoridade de Deus estava na vida de Moisés. Então eu digo para você, Moisés e José, todos escolhidos por Deus. Homens tremendos foram usados pela mão de Deus. Todos, os profetas foram levantados, sacerdotes foram levantados, pessoas, apóstolos foram levantados. Pedro também não tinha nada de sabedoria, não tinha estudo. E Pedro ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor. Então eu digo para você, se Deus deu uma vitória para esses homens aí que eu estou falando aí, Deus vai dar sua vitória hoje.
Hoje Jesus vai cumprir a promessa na sua vida. Creia no agir de Deus. Não olhe para trás, meu irmão. Olhe para frente, que o alvo é Jesus. Que é onde Jesus vai te dar aquilo que Ele prometeu para você. Aquilo que você colocou no projeto. Aquilo que você tem orado e pedido para Deus. Antes de você pedir, Deus já tinha um projeto na sua vida. E o tempo vai te mostrar. Agora é seu tempo de você mostrar. Deus vai mostrar para você. E você vai mostrar para aqueles que achavam que você não ia conseguir. Mas você quis. Conseguiu. Você se esforçou. Você se entregou de corpo e alma para Deus. E Deus vai fazer acontecer um milagre. Essas pessoas também virão na presença de Deus. Porque você vai pregar a palavra para essas pessoas. Essas pessoas vão ser libertadas, serão restauradas pela presença do Rei da Glória. Então creia no agir de Deus. E Deus está na sua direção. Ele vai entregar essa grande vitória na sua vida. E não tem adversário, não tem ninguém, porque Deus quer cumprir. Amém? Vamos orar então? A palavra já foi pregada, a palavra já foi anunciada. Agora vamos fazer a oração. Aquela que nos leva à chave da vitória. Então eu creio no Senhor de Jesus. O Senhor Jesus está no nosso meio. Toda hora, todos os dias. Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Tu vem intercedendo pela vida do teu povo, papai, pelas famílias. As famílias que rondam o Senhor, Senhor. A família que estão ao seu lado. Aqueles que estão lá fora também, papai. Serão restaurados pelo teu poder, papai. Porque virão diante da tua presença, papai do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai do céu. Eu creio, Espírito Santo, nesta noite, papai do céu, que o Senhor está fazendo uma grande obra, papai, na vida das famílias, papai do céu. Eu creio, Senhor, que a porta do milagre se abriu para essas pessoas, papai amado. Espírito Santo de Deus, abençoa os hospitais, papai, na UTI, papai, o Senhor vem restaurar, papai, vidas, papai do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai do céu. Tu vai intercedendo para aquela vida que está lá na UTI, papai do céu. Que nós fomos lá, aquelas vidas lá, pai, venham ser restaurado, papai. Que nós fomos lá na cidade de Caxias também, papai do céu. E o Senhor vai fazendo a obra lá naquele hospital, papai. Tu vai dar o fôlego de vida para aquele homem, papai. Que ele vai levantar daquela cama andando, papai do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai do céu. Que onde foi afetado, toda a área que foi afetada, papai do céu, o Senhor já restaurou ele por dentro, papai do céu. Agora o Senhor vai acordar ele, pai. Ele vai levantar e vai andar em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Aquela irmã também lá, papai do céu, que estava acamada, papai, ali na sua casa também, papai. O Senhor já restaurou suas vidas, papai. Abençoa cada família, papai. A cada irmão, cada irmã, papai. Abençoa as crianças, papai do céu. Abençoa o nosso país, o Brasil, papai do céu. Vai abençoando a todas as nações, papai do céu. Eu creio, Espírito Santo de Deus, Senhor. Nós entregamos essa humilde oração, papai, nas tuas mãos, papai. E te agradecemos, papai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Creia. Tudo é possível que crê. Assim como Deus levantou os patriarcas e a geração de Abraão foi para o Egito, Deus levantou homens de Deus para fazer a obra. Depois veio José, depois de José veio Moisés. Moisés veio, um grande profeta e um grande libertador. Todos foram homens que serviram a Deus. Então digo para você, se Deus é contigo, quem vai impedir o agir de Deus na sua vida? Quem vai parar o agir de Deus na sua vida? Se Deus escolheu você. Às vezes é a gente que quer parar. Mas quando Deus coloca o seu dedo, a sua mão,
Ele te reveste de todo o poder, de toda a autoridade. Ele restaura aquele vaso velho e faz um vaso novo, um vaso de alabastro, para servir a Ele e para adorar Ele somente em espírito e verdade. Então, que Deus abençoe a sua noite. Compartilha essa palavra com o teu irmão. Vamos adorar esse Deus. Jesus está voltando. Tome posse da sua vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Uma noite abençoada para todos.